Reinaldo Azevedo fala de Mendonça agindo como delegado de polícia. Vamos ver juntos aqui. Mandando superchat, gente, ajudando a nossa live a ficar no ar. Tivemos já 300 pessoas aqui conosco. Vamos embora. Vai bem? Oi. Quando é que você cria o seu podcast para você dar entrevistas e mesmo dizer tudo o que você pensa no seu podcast? Mendonça faz o próprio podcast e fala bem de si mesmo, que eu acho bom. Acho legal, mas foi entrevistado o Felipe Recondo, a outra moça eu não conheço. É um jornalista que cobre Supremo, respeitável, mas o Mendonça tem um instituto, ele também tem, né? E fez um podcast. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou nesta sexta que a atuação do judiciário em casos de grande repercussão deve ser pautada pela imparcialidade e pela confiança da sociedade nas instituições. Essas declarações foram dadas ao ITERcast, o novo podcast do Instituto ITER, fundado por ele. Na entrevista, Mendonça afirmou que pretende conduzir a atuação na corte com rigor técnico e respeito às garantias constitucionais, de forma a evitar questionamentos semelhantes aos que marcaram a atuação do Poder Judiciário durante a Operação Lava Jato. Nós precisamos ter consciência do papel do juiz, de análise imparcial das questões. É isso que eu tenho procurado fazer, e eu acho que o Brasil e o Poder Judiciário, ele precisa Obrigado, Luiz Elcides. Beijo, querido. A confiança que o principal, que é o povo e a sociedade, depositam no Poder Judiciário. Nós devemos, eu diria, ter um grau de contenção em boa medida, no sentido de não politizarmos isso, até porque a corrupção, o dinheiro, ele não tem cor partidária, nem ideologia partidária. Ele alcança as pessoas, independentemente de uma vertente política ou de outra. E ele dá dentro de uma linha que garanta a imparcialidade do magistrado e que ele vai avaliar as questões à luz de critérios técnicos, à luz das evidências dos autos, não acobertando algo de um lado, mas também não perseguindo ninguém de outro lado. Isso, e aí sobre os inquéritos do Master, INSS, envio de recurso da Daniel Vorcar, o filme Dark Horse, e tal, não sei o que e tal, ele disse que tem consciência do papel do juiz. Vai, solta mais outro vídeo. Meu papel é ser imparcial. Acho que esse é meu papel. E o quão mais eu me mantiver nesse eixo, eu acho que eu vou corresponder àquilo que a Constituição espera de mim. Obrigado, Mago. E por decorrência, acho que a própria sociedade. Eu acho que a expectativa que deve ser depositada é que eu cumpra esse papel com imparcialidade, como eu me referi, e me atenda aos autos. Acho que, em certa medida, nesse ponto, nós somos escravos dos autos. Eu tenho que... As minhas decisões precisam ter uma correspondência com aquilo que está nos autos. E eu tenho certeza disso, né? Que o senhor deve... Foi o Felipe Recondo que entrevistou. Vejam para mim o nome da outra moça, por favor, que entrevistou, junto. E assim que tiverem o Vale Bene me fala. Sandra Frameschi. Sim, ministro. Todo juiz tem que ser imparcial. Agora, o que, por exemplo, destoa o senhor começou a receber os dados brutos da Polícia Federal, por exemplo, né, como o senhor determinou. E aí o senhor passa a exercer um papel de delegado. Se o senhor é delegado e é juiz... Então sai do Supremo. O senhor concorda que é uma quebra da imparcialidade? Né? Ou então, quando exige que a polícia diga, não, quem trabalha onde, o tempo todo, tal, fazendo o controle externo da Polícia Federal, ou quando se noticia sem contestação que o delegado-geral da Polícia Federal estaria sob investigação, a pergunta que eu fiz aqui, mas investigação de quem? Felipe Recondo e Denis Suruagi. Acho que Suruagi, talvez, né, que é um nome, não é com, pode ser até da família Suruagi de Alagoas, não sei, é da mesma família.
Então, senhora, a imparcialidade não é assim um elemento para a poesia. Ou é imparcial, não é imparcial. Né? Mas tomara que assim seja. Outra coisa com a qual certamente o senhor está preocupado, né? Só vaza coisa de um lado, né? Do outro lado não vaza nada. Uhum. E que eu acho, equilibrar vazamentos, não. Sou contra vazamento. Por princípio. Vai bem. Oi. Quando é que você cria o seu podcast para você dar entrevista a si mesmo e dizer tudo o que você pensa no seu Mendonça faz o próprio podcast e fala bem de si mesmo. É um gênio, né, gente? Esse é o problema dessas eleições, não é o Flávio Bolsonaro. Com a farsa, com essa vergonha absoluta, que foi esse caso da perseguição ao ministro Flávio Dino. O Reinaldo falou de forma resumida sobre isso lá no programa dele, o É da Coisa, e o Pedro Serrano também falou sobre isso na Carta Capital. Quero mostrar os dois. E vamos agora para a farsa que eu sustento ser farsa, sobre quebra de sigilo de fonte, que não aconteceu, porque nós estamos falando de um crime que é de outra natureza e tem dados novos a respeito. Sim. Uma esparrela que a imprensa está caindo. Eu ouvi hoje um negócio, uma pessoa dizendo assim que o Dino não deveria nem julgar as questões relativas ao Maranhão, vale bem, dar-se por suspeito. Mas por que do estado dele? Porque vocês sabem que nessa coisa de quebra do sigilo do Dino, tem uma decisão que ele tomou. Tem gente em prisão domiciliar. Ah, não. Então agora cada ministro... Focus! Focus. Nada que diga respeito ao Rio, você vota, hein? Combinado? Nem para agradar seus amigos do emissor. Não vota. Se diz respeito ao Rio, diz... Não, eu sou carioca, não posso votar. Tá? Que diz respeito ao Rio, não voto. Então o Dino não vota sobre o Maranhão, ele não vota sobre o Rio, Alexandre não vota sobre São Paulo. E assim vai. Não tá fácil. Não tá fácil. Mas, vamos lá, vai. Farsa sobre quebra de sigilo de fonte... Pedro, você viu o post do Dino no Instagram hoje? Não, deixa eu pegar aqui. Vamos ver o que o ministro falou. O ministro Flávio Dino é o melhor ministro da Suprema Corte. Não há igual em relação ao que ele faz, e a perseguição que ele está sofrendo é a mais absoluta covardia. Vi sim. Da imagem dele. Cara, os caras vazando o negócio do ministro Flávio. É um absurdo isso aqui, ó. Informo mais uma vez, diz o Flávio Dino, que esse vídeo que aparece na praia, abrindo a porta de um carro, é bem antigo, quando eu não era ministro do Supremo Tribunal Federal, e aquele carro mostrado é particular. Basta ver a data do print, maio de 2023. Minha posse no STF foi em 24. De todo modo, assassinos e criminosos em geral não respeitam locais de lazer e horários de expediente normal dos servidores públicos. Pessoas que não cumprem as leis penais, não obedecem leis trabalhistas administrativas sobre jornadas laborais, nem leis de proteção a crianças e adolescentes. Destaco que aceitar ser alvo de crimes não insere no rol das minhas obrigações funcionais. Lamento, a indústria criminosa de fake news, manipulações gera ainda mais ódios. Com isso, mais ataques e, portanto, mais necessidade de segurança em um ciclo sem fim. O cumprimento das leis, a boa apuração jornalística e a reflexão serena são fontes essenciais para realmente defender a liberdade. Afinal, não existem liberdades para mentir, agredir, perseguir, ameaçar, atacar, matar, tampouco para tentar intimidar juízes. Sobre essa mentira do vídeo na praia, que é de 2023 com um carro particular, espero que jornalistas, comentaristas de TV e demais autores das postagens corrijam em nome da ética e da fonte da verdade, tá? Isso é importantíssimo para a gente entender, tá bom, meus queridos? Voltando para o Reinaldo. Bora. A decisão vai ser da primeira turma. Reinaldo, depois da ampla repercussão da decisão judicial contra a fonte de um auto-intitulado jornalista independente no Maranhão, o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, indicou que o despacho do colega Alexandre de Moraes... Isso aqui... Isa, para. Eu discordo da formulação, não tem nada a ver com os meninos.
não teve decisão judicial contra a fonte. Sim. Eu estou com a nota do Edson Fachin. Eu estou com a nota do Edson Fachin. O Edson Fachin disse, não, o sigilo da fonte está preservado. Isso é uma farsa. A farsa está justamente aí. A farsa está justamente aí. O que tem é uma organização criminosa que está atuando contra o ministro do Supremo, Sim. descontente com decisão de ministro do Supremo, envolvendo dinheiro. E aí teve a decisão do Alexandre, que vai passar pela primeira turma. Tem 4 lá na primeira turma. Não sei se o Dino vai se dar por impedido, né? O Alexandre deve endossar a própria decisão. Vamos ver o que faz Zanin. Carmen Lúcia gosta de uma imprensa que gosta dela. Também ali, eu diria que o grande... O Deus hoje é Pinguem, gente! O André Mendonça, que, aliás, criou um podcast pelo seu próprio instituto e dá entrevista praticamente a si mesmo, que é maravilhoso também. A gente já fala. Embora tenha um grande jornalista lá, que participou, a gente já vê. Vamos ver a primeira turma, que decisão certamente o Alexandre endossará a própria decisão, não sei o que o Zanin vai fazer, vamos ver Carmen, não sei se Dino vota, mas é na primeira turma que a decisão vai ser tomada. Que fique claro, a segurança do ministro Flávio Dino foi ameaçada, foi vulnerada, o nome dele, escarafunchar, um sujeito usou o tal do Raimundo Cotrim, sim, delegado federal aposentado, ex-secretário do governo do Maranhão, usou essa condição para descobrir informações do Flávio Dino que eram postas no mercado por um sujeito que se diz jornalista independente, e se descobriu aí uma operação de R$100 mil de um suposto empréstimo para comprar uma propriedade que era ligada ao próprio Cotrim. Mas tem mais informações importantes aí. A imprensa setores da imprensa estão desenvolvendo um papel vergonhoso nesse negócio. Porque o ministro Flávio Dino, ele é alvo de coisas como essa, de um tal de Alex Oliveira, que é um influencer que mora nos Estados Unidos. A Daniela Lima deu as pistas desse cara, quem tá dando o nome é o Reinaldo. Que faz ameaças pavorosas às pessoas e fez isso aqui sobre o Dino. Por exemplo, coloca no ar, vai. Essa é uma mensagem direta pro Rocambole da Quebrada e a sua esposa Daniela. Vocês estão perseguindo o jornalista porque ele denunciou um pouco da mamata de vocês no estado do Maranhão. Bem, vocês têm que começar a se preocupar com o atirador perseguindo vocês, porque um jornalista e um blogueiro, ele não vai fazer nada além de mostrar pro mundo quem vocês são de verdade. E, Dino, você tem muito mais com o que se preocupar. E, Daniela, cuidado com os atiradores, essa é a realidade. As coisas no Brasil vão começar a apertar agora em tempo de eleição. E quem mentiu vai ser cobrado. Quem roubou, Dino, onde estão os respiradores? Tem muita coisa para ser dita sobre Flávio. Para, eu pedi para não botar acusação justamente porque elas são falsas. Eu não vou dar curso para bandidagem. Não vou dar curso para bandidagem. Porque senão agora nós vamos ter bandido usando as redes para ficar fazendo acusação, como ele está fazendo. O que interessa aí é ameaça. Mas isso é direto. Ah, não faz. Não, o tio lá não foi se explodir na porta do Supremo? Não teve caminhão-bomba? Não teve o 8 de janeiro? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Porque a origem da porcaria toda, que ficam chamando quebra de sigilo de fonte, está aqui. Presta atenção nisso aqui, vai lá. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal apontou interferência indevida do senador Everton Rocha em um processo relacionado ao assassinato de um empresário em São Luís, capital do Maranhão. A decisão cita trocas de mensagens, telefonemas e reuniões do parlamentar com o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, de acordo com a Polícia Federal,
tinham como objetivo atrapalhar o andamento das apurações. Procurado, Martins afirmou que, como o processo tramita sob segredo de justiça, não irá se manifestar. Rocha não se manifestou. A decisão foi tornada pública nesta sexta-feira. O caso remonta a agosto de 2022, quando houve o assassinato de um empresário em São Luís, a capital do Maranhão. A morte, em uma via pública, foi filmada por câmeras de segurança e o executor, Gilbson Cutrim, foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio. Cutrim diz alguma coisa? O nome? Sobrenome? Cutrim é o sobrenome. Raimundo Cutrim, a tal da fonte que estava fornecendo informações pro dito jornalista. O assassino? Gilbson Cutrim. Sim, parente do Cutrim, a fonte. Mas calma que tem mais, vai. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, como o Alexandre falou, 3 anos depois, no entanto, Gilbson e seus familiares passaram a dizer que estavam sendo coagidos para não implicar um sobrinho do governador Carlos Brandão e entregaram o celular dele, que na versão da defesa apontaria a participação de mais pessoas no crime. O pano de fundo, de acordo com os advogados do réu, era um esquema de propina envolvendo contratos na gestão estadual. O processo relacionado ao assassinato foi então reaberto e remetido ao STJ sob relatoria de Martins. A defesa de Gilbson, porém, entrou com habeas corpus no STF, no qual aponta a suposta interferência de Everton no caso. Como o senador tem foro privilegiado, a investigação foi remetida à Corte Suprema e Dino sorteado relator. Ao analisar... Só um minuto, Isa. O Dino não quis ser relator, ele foi sorteado relator. Vocês entenderam que tem um assassinato aí, né? E o assassino é o tal do Cutrim, o outro Cutrim. Mas aí apareceu o celular do Weverton no meio desse rolo do INSS. Ao analisar a mensagem do celular de Weverton, que teve o sigilo quebrado, Ninguém membro, gente. por causa da fraude do INSS, a PF encontrou os diálogos com Humberto Martins, que levantaram suspeitos sobre interferência indevida. Na decisão que cita as conversas, Dino não aponta a conduta indevida do ministro da STJ, mas está lá o negócio. Agora, atenção para isso aqui, vai. A defesa do assassino afirma que houve coação por parte de pessoas ligadas ao grupo político de Brandão, entre elas Raimundo Cutrim, ex-secretário de Assuntos Legislativos do governo maranhense, para evitar que ele mencionasse uma suposta participação de um sobrinho do chefe do executivo no Maranhão no crime. O ex-secretário, então, passou a ser alvo do inquérito sob suspeita de coação de envolvidos no crime e também de obstrução da justiça. Na decisão, Dino afirma... Para um pouquinho. Entenderam? Aí aparece o nome do Raimundo Cutrim, que estaria pressionando o próprio parente a não contar o que sabia. Sim. E esse Raimundo Cutrim começou a sofrer as consequências daquilo que ficou evidente como uma obstrução. Exatamente. Vá para mais o parágrafo, vai lá. Na decisão, Dino afirma que a investigação aponta para a existência no Maranhão de um ecossistema empresarial criminoso voltado ao desvio de recursos públicos, inclusive de emendas parlamentares federais. Segundo o ministro, é nesse contexto que se insere o assassinato do empresário, que teria sido motivado por uma cobrança de propina relacionada a contratos públicos de interesse desse mesmo ecossistema. Pronto. E aí o Raimundo Cutrim está em prisão domiciliar, ex-delegado federal aposentado, ex-secretário do governo do Maranhão, está em prisão domiciliar. Com ele foi pego um arsenal de 26 armas, porque estava fazendo obstrução. Quem era a fonte? Quem estava expondo a segurança do Dino? Nessa violação terrível do sigilo? O Cutrim. Olha, vocês me desculpem, os que estão com essa teoria, é nesta zerda que vocês estão metendo a mão. É a isso que você está chamando de sigilo de fonte. Cada um escolhe os companheiros de trajetória.
Ai, mas quem manda o Dino votar coisas referentes ao Maranhão? É mesmo? Quando se erige, quando se elege heróis, né, e bandidos, aí os heróis ficam sem mácula e todo o resto passa a ser considerado bandido. Né? Que o ministro que meteu o golpista na cadeia seja tratado desse modo e seja acusado de não respeitar a liberdade de imprensa por antigos defensores do AI-5, bom, aí eu preciso lembrar um pouco o que é a história. É nesse meio que vocês estão metendo a meleca metendo a mão. É nessa meleca sangrenta merda que vocês estão metendo a mão. Ah, você acha que alguém mataria o Dino? Eu sei o que houve no Brasil. Tentaram matar o Alexandre de Moraes. E o que houve no Brasil é muito grave. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!